Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos falar desse estudo aqui então, porque ele é muito interessante, tem bastante coisa que a gente pode comentar disso daqui. É um estudo que demonstrou que os desenvolvedores são 20% mais lentos quando eles estão utilizando inteligência artificial. Tem alguns pontos aqui que eu quero anotar que eu acho que são interessantíssimos, que o primeiro é, foram feitas previsões de se os desenvolvedores iam ter performance melhor ou pior do que eles realmente tiveram. Os experts em economia e em machine learning achavam que seria um aumento significativo em performance, achavam que os desenvolvedores iam ter performance 40% melhor, né? Enquanto os próprios desenvolvedores achavam que eles iam ter performance mais ou menos 25% melhor antes da tarefa ser realizada. Só que depois do estudo, né, depois das tarefas serem realizadas, eles acharam que eles de fato haviam tido uma performance 20% melhor, 20% mais rápida. Só que o resultado foi que os desenvolvedores, mesmo achando que eles tinham sido mais rápidos com o IA, eles foram 20% mais lentos com o IA. A gente precisa ter muita calma na hora de analisar esses dados aqui, porque eles não necessariamente refletem a realidade. É um estudo que tem 16 participantes, 16 desenvolvedores experientes trabalhando com open source em projetos próprios. Então nota, a gente precisa colocar aqui tudo isso daqui, né? São devs bastante experientes com open source, trabalhando em projetos próprios que eles conhecem profundamente. Eu te pergunto, você é um desenvolvedor muito experiente? Você está trabalhando em projetos que você conhece profundamente? Porque se você não for, certo? Se você não for essas duas coisas aqui, possivelmente isso aqui, esse estudo não quer dizer absolutamente nada para você. E, né, muito importante a gente também notar o número aqui, minúsculo 16. Qualquer um que sabe qualquer coisa de ciência ou estatística entende que o número 16 é muito pequeno para qualquer resultado relevante. Mas esse estudo me faz pensar e corrobora com várias das coisas que eu acho que são verdade, que eu tenho observado, que eu tenho conversado com desenvolvedores que parecem ser verdade. Então vamos falar sobre essas coisas. A primeira coisa que eu quero falar sobre é a distribuição de tempo dos desenvolvedores. Isso daqui é um gráfico muito interessante, porque ele mostra o seguinte, ó. Das atividades que os desenvolvedores gastam tempo, né, as que mais tomam tempo são codar ativamente, né, ativamente escrever código, e leitura e pesquisa. Depois disso a gente tem aqui testar e debugar, um tempo aqui de Git, environment, né, de repente CI/CD, e tempo idle overhead, né? Tempo idle é tempo que você não tá ativamente produzindo muita coisa, né? Tem duas barrinhas aqui. Uma barrinha representa que os momentos em que a IA estava proibida, outra barrinha representa os momentos em que a IA estava permitida. Permitida não, né? No caso, quase que obrigada para o estudo fazer sentido. Enfim, as tarefas foram aleatoriamente distribuídas, né? Entre você pode usar IA, geralmente através do Cursor Pro, ou não permitir IA. Então, né, essa é a distribuição aqui de tarefas. Quando a IA não era permitida, os desenvolvedores passavam muito mais tempo aqui ativamente escrevendo código e muito mais tempo lendo e fazendo pesquisa. A IA fez com que a parte de escrever código seja muito mais rápida e fez com que a parte de ler e pesquisar seja muito mais rápida também. Esses são os dois grandes ganhos da IA em termos de performance, porém esses ganhos vêm com um custo. Todo esse ganho aqui que a gente teria tido com a velocidade aumentada da IA nessas duas tarefas foi um ganho que a gente devolveu depois com tempo em que a gente espera a IA, tempo que a gente gasta promptando a IA, né, fazendo prompts, e tempo que a gente revisa o output da IA, sendo que esse aqui é o maior dos três, né? Se você olhar, aqui a gente tem uma caixa que equivale a 10% do tempo, né, certo? Essa caixa aqui, que é a diferença entre o quanto a gente fica ativamente codando sem IA e com IA, e esse é mais ou menos uma quantidade de tempo parecida com o tempo que demora pra gente revisar o output da IA, né? Então não houve um ganho de performance tão grande se a gente considerar esses dois juntos, né? Enfim, se você fizer a soma de todo o tempo aqui, né? Revisando o output da IA, promptando a IA, esperando a IA. E também tem um adicional aqui que é muito importante. Tempo sem fazer nada, overhead. O nosso tempo sem fazer nada, o nosso overhead aqui aumentou. Por que eu acredito que aumentou, né? Que se antes você tava, vamos imaginar aqui, um desenvolvedor comum, ele tá aqui com, de repente, uma tela tendo código e outra tela tendo a documentação, se ao invés disso a gente muda o nosso setup pra gente ter aqui o cursor, que vai ser, né, código mais IA, e a IA pode também receber como input a documentação, pô, como as pessoas estão trabalhando ativamente com essas ferramentas, elas não estão consultando tanto documentação. Elas estão pedindo pro agente gerar código e se der erro, pro agente corrigir os erros. Ou a gente tem linter, a gente consegue ver ali onde é que ele errou e se autocorrigir, né? Ou seja, o que as pessoas estão fazendo enquanto elas estão esperando por IA? Elas estão aqui, né? Elas estão aqui no YouTube, elas estão aqui no Twitter, pelo menos eu imagino que isso seja isso que tá acontecendo. E é algo que eu notei que aconteceu comigo quando eu comecei a utilizar
utilizar essas ferramentas também, por isso eu tenho tentado não utilizar tanto. Eu acho que por isso que aumentou aqui o tempo idle, por isso que aumentou aqui o tempo sem fazer nada, por isso que aumentou aqui o tempo, né, podemos colocar aí distraído. E todos esses aumentos de tempo juntos fazem com que codar com IA tenha sido mais devagar do que sem IA nesse estudo. Porém, é importante notar o seguinte, né, novamente, 16 desenvolvedores bastante experientes trabalhando em projetos próprios. E os projetos eu imagino que profundamente avançados, assim, né, não são projetos iniciais, não é boilerplate. Disso daqui, e isso daqui reflete bastante o que eu tenho enxergado na realidade, né, por isso que eu trouxe esse estudo, né, eu não acho que esse estudo tem valor científico grande, com certeza não, certo? É um único estudo, né, a gente não pode tirar grandes conclusões, mas eu acho que esse gráfico aqui apresenta muito valor, eu tenho observado quase que exatamente isso daqui, né. Então, vamos anotar aqui algumas coisas boas e ruins que a gente pode tirar disso, né, alguns pontos a mais que eu quero pontuar sobre esse estudo. Eu imagino que se a situação fosse a seguinte, um dev sênior fazendo código boilerplate, certo? Código simples numa codebase pequena, fazendo um CRUD genérico. Cara, você já deve ter tido essa experiência, né? Pra você fazer uma landing page que você não se importa tanto assim com o resultado final, né? Só pra cumprir um objetivo ali, com o IA é mais rápido. Nesse caso desse estudo, com o IA não foi mais rápido, porque é algo provavelmente complexo. São projetos de open source já mais avançados. Não é um simples CRUD. Nenhum desses devs, eu imagino, tava fazendo um simples CRUDzinho. Nenhum desses devs, eu imagino, tava replicando endpoints, né? Fazendo mais endpoints numa aplicação que já existe. Porque eu acredito sim que se esse aqui fosse o caso, ia ser muito mais rápido com IA. A gente ia estar observando uma aceleração de 50% ou mais. Isso é nítido. Se eu tentar fazer um joguinho, por exemplo, Tetris, só codando na mão mesmo, ou eu tentar fazer esse mesmo joguinho com IA, eu já fiz esse experimento. É muito mais rápido com IA. Outro ponto importante a se notar, né? É que a IA fez a gente ficar 20% mais lento. Só que essas ferramentas não vão piorar. Essas ferramentas vão só melhorar. Então 20% mais lento, né? Seria... Isso é o quão ruim essas ferramentas vão estar no futuro próximo. Elas não vão piorar. Elas vão só melhorar. E conforme elas vão melhorando, de repente a gente vai de 20% mais lento para 10% mais lento, para 5% mais lento, para 5% mais rápido, para de repente 15% mais rápido, para de repente 50% mais rápido. Não acho improvável. Acho relativamente bastante plausível até. Um caso que não foi citado aqui, né? É o caso do Dev Júnior. E eu acho que o Dev Júnior ia ser ainda mais acelerado por IA, muito mais acelerado, porque eu consigo conceber tranquilamente que um Dev Júnior consegue, que, assim, pega aí um Dev Júnior que nunca mexeu com Java na vida. Eu acho que se eu der o cursor na mão desse Dev Júnior, ele consegue em um dia fazer um CRUD. Eu acho que sim. Eu acho que se eu não der o cursor na mão desse Dev Júnior que nunca mexeu com Java, ele não vai chegar perto de fazer um CRUD em um único dia. Então um Dev Júnior fazendo essas tarefas, eu acho que vai ser ainda mais acelerado por IA. Mas aqui, eu quero notar essas duas barras aqui, ó. O tempo economizado vai ser em codando ativamente e em pesquisando sobre código, lendo documentação e tal. Essas são as duas coisas que, na minha opinião, tá, são as duas coisas mais importantes para virar um dev melhor. Se você pegar e você poupar tempo e você utilizar a IA justamente para essas duas tarefas, eu acho que você não vai evoluir como dev júnior, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Eu acho que a IA conseguiria sim te deixar mais rápido em algumas tarefas, mas tem que ter esse cuidado, muito cuidado, porque se você delegar exatamente essas duas coisas aqui, ativamente escrever código e fazer pesquisa sobre código, aí complicou, né? Aí complica bastante, porque é que nem eu pedi pra uma IA gerar uma redação sobre a história do Brasil, e aí eu colar essa redação e eu tirar uma nota boa na redação. Ok, eu cumpri a tarefa, mas eu não aprendi nada sobre a história do Brasil. É complicado, né? Depende de como a gente usa essas ferramentas. Se a gente usar ali na maneira como um tutor, pode ser que ajude a aprender mais rápido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar viciado nas ferramentas, usar ela como muleta e chegar num momento que a gente não tá conseguindo progredir, né? Outra coisa que eu noto muito com IA é o seguinte: a gente tem um projeto aqui, tá? Vamos imaginar que aqui é a timeline do projeto, em que aqui no início a gente vai ter setup, aí aqui a gente vai ter modelos do banco de dados, aqui a gente vai ter CRUDzinho e aqui mais pra frente a gente vai ter os problemas difíceis. Porque geralmente um projeto é assim, né? O projeto, ele é super fácil até esse ponto aqui, ó. Tipo, beleza, a gente pode argumentar que, mas a modelagem no banco de dados não necessariamente é fácil porque a gente não entende muito bem o problema. Sim, é tudo iterativo, né? Depois você vai também, de novo, remodelar os bancos de dados, você vai fazer alterações, fazer migrações do banco de dados, você vai, de novo, fazer mais CRUD, né? Essas coisas vão se repetindo, mas enfim. Geralmente tem esse setup inicial até chegar aqui, ó, o ponto do... Vamos colocar aqui, o ponto do MVP. Eu diria que nessa linha aqui é quando o nosso projeto se tornou um MVP.
é nessa linha que começa a ficar um pouquinho difícil, que a gente começa a encontrar problemas de verdade. O que eu tenho enxergado é que, cara, isso daqui a IA tá fazendo muito rápido, é papo de one shot, assim, sabe? Você digita ali e ela faz, ela só faz. Aí, né, você perde ainda um tempinho manualmente corrigindo aqui umas coisas que a IA fez, mas eu acho que ainda compensaria pra chegar no MVP rápido. O problema é quando chegar aqui, ó, quando chegar nessa parte aqui na frente de problemas difíceis. Aqui a IA não consegue te ajudar mais tanto, e se você delegou tudo até aqui pra IA, pode ser que você não entenda muito bem do projeto e pode ser que você tenha ficado mais lento. Também tem aquele problema da IA, né, que é... Cara, eu tenho certeza que você já esbarrou num problema assim, tá? Que é tipo, IA, sei lá, faça algo simples, vai. Adicione um form pro usuário criar um produto. A IA cospe um form ruim. Aí você vem aqui, não, IA, não deu certo. Você vai e dá o please fix, né? O form não funciona. E aí, cospe um form ruim de novo, você vai dar please fix de novo. Cospe ruim de novo, por favor, conserta de novo. Cospe um form ruim de novo, por favor, conserta de novo. E você fica andando em círculos de que os mesmos problemas se repetem, os mesmos problemas idiotas, que parece que a IA não consegue compreender o que a sua aplicação tá tentando fazer, né? Você fica andando de problema estúpido em problema estúpido, e na real, você fez isso porque você achou que, pô, é um form, cara, é super simples, a IA devia conseguir fazer isso daqui. E você perdeu ali 30, 40, 50 minutos, 1 hora, 2 horas. Não vai 2 horas não, mas enfim. Você perdeu uma meia hora gritando com a IA pra ela, por favor, consertar o código porcaria que ela fez. Pô, de repente era mais fácil só ter feito por conta própria, né? Enfim, tudo isso são coisas a se pensar. Agora, minha opinião baseada nisso daqui, tá? Que a IA é uma ferramenta que tende a melhorar, ela tende a ficar mais útil, ela tende a ser mais utilizada, mas ela é uma ferramenta incremental nesse momento da forma como ela funciona atualmente. Eu acho que a IA, dessa maneira como a gente tá vendo, né? Agentes de IA integrados nos editores de código, a gente vai integrar isso daqui no nosso workflow. Não vai ser algo que vai substituir o fluxo de como a gente faz código, pelo menos num futuro próximo. Vai ser algo mais integrativo, vai ser algo que vai compor ali uma estratégia, né? Vai fazer parte dos nossos fluxos e vai nos dar, se a gente aprender a utilizar essas ferramentas bem e essas ferramentas melhorarem bem, um aumento aí de velocidade, né? 1.2 vezes mais rápido, 1.5 vezes mais rápido, talvez. É isso que eu vejo pro futuro de médio prazo, assim. Não parece que essas coisas estão, no momento, chegando perto de fazer uma substituição, né? Parece que é uma ferramenta integrativa que a gente precisa aprender muito bem. Porque senão, né? Se a gente ficar sempre delegando a parte de codar e de fazer pesquisa sobre código, a gente tá delegando a única parte que nos torna desenvolvedores melhores, a gente tá não recebendo o benefício que é, né, de aprender através do trabalho. Eu quero que você entenda uma coisa, que é o seguinte: quando você tá escrevendo código, a empresa vai ficar com o código que você escreveu, tá? Só que você vai ficar com o aprendizado. Quanto mais a gente conseguir utilizar da criação de código como uma maneira de se desenvolver como profissional, mais capacitado a gente vai ser no futuro, né? Se você não estiver aprendendo nada, se você estiver só delegando pra IA e entregando código pra empresa, a empresa tá ficando com o código, você não tá ficando com nada. É legal que a empresa fique com o código, afinal de contas ela te pagou pra fazer isso, mas é legal que você fique com o aprendizado e você consiga levar isso e crescer profissionalmente através disso. E bom, se você tá numa empresa que você não tá crescendo, eu tenho aqui o pitch pra te fazer. Eu tenho um curso focado em carreira, um roadmap pra sua carreira, que eu vou te ajudar a mapear vagas melhores de empresas melhores, lugares melhores pra se trabalhar. E pra você efetivamente conseguir essas vagas, né, vamos te ensinar a ter um bom currículo, uma cover letter, um bom LinkedIn e mandar bem em entrevistas de emprego. Eu não fiz isso daqui sozinho, tá? Tem aula de Tech Recruiter, tem aula de professor de universidade, tem aula de empreendedor. A gente tem muitos e muitos convidados aqui nesse curso. O link pra ele vai estar na descrição. Eu vou ficar muito feliz em te ajudar a angariar empregos melhores na área de tecnologia, se é isso que você deseja nesse momento. O curso tá bem grande, tá? A gente tem PDFs, a gente tem templates no Notion. Cara, a gente explica tudo que dá pra explicar, tá? Até chegar ali no ponto da entrevista.